que eu tenho a oportunidade de falar para as igrejas. Nenhuma das vezes anteriores eu fiquei tão receoso como agora. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês. Mas eu vou explicar isso com uma metáfora. Eu gosto sempre de tentar ser didático, é uma coisa que eu trouxe dos anos aí de exército. Num pelotão de operações especiais, eu não sei como é a formação hoje, porque já fazem vários anos que eu dei baixa, que eu servi, e que eu fui comandante de GL, de grupo de pelotão, mas existiam algumas funções. Existia o atirador de Madsen, que era uma metralhadora que os milicos lá eles apelidaram de Mag. Por quê? Porque era uma metralhadora muito potente que ela sozinha poderia dar cobertura de fogo para um GE inteiro. Um GE inteiro ali é cerca de 25, 30 soldados, oficiais, graduados e os demais soldados. E existia o atirador. Como dizem hoje, tá tudo aí usando o inglês, era o sniper, mas ou é o atirador de elite ou é atirador de escola, isso depende de qual a nomenclatura que se usa. Mas ele era o responsável por fazer toda a segurança do pelotão, daquele grupo. E ele era o mais preparado de todos, em todos os fundamentos de tiro. E se o oficial, que era o comandante daquele pelotão, ou o comandante adjunto, que geralmente era um primeiro, um segundo sargento ou um terceiro sargento muito antigo, percebesse que ele falhava em algum fundamento de tiro, ele tinha que ser substituído ou passar por um novo treinamento para que essa falha nesse fundamento de tiro, ela pudesse ser contornada ou ela pudesse ser refeita. Dito isso, nós vamos entrar na mensagem deste sábado. Por quê? Porque durante 2 anos aí, o pastor Rafael, o grupo aí dos anciões da igreja, eles têm notado que alguns fundamentos da nossa igreja, eles não vou usar o termo defeituoso, mas alguns fundamentos da nossa igreja precisam ser trabalhados, para que esses fundamentos, eles não ponham em risco a nossa segurança espiritual. Bem, dito isso, todos nós sabemos que nós estamos aí lutando em uma guerra espiritual que se chama o grande conflito. Vivemos em uma cultura onde a distração ela é muito fácil. A distração ela está ao acesso da nossa mão. Um clique aqui, apareceu a foto dos netos, mas eu consigo abrir o Google, eu consigo abrir o Instagram, eu consigo abrir as redes sociais, e às vezes a gente fica ali vários minutos. Essa cultura da distração, ela tem excesso de conteúdo, ela proporciona aí, como já falamos em outras vezes, que existam especialistas para tudo, e quando a gente vai analisar o currículo Lattes desse suposto especialista, ele nada mais é do que uma pessoa que sabe mais do que realmente ele sabe. E aí alguns filósofos, alguns psicólogos dizem que isso é a sabedoria da ignorância. Falar daquilo que tu não tem um conhecimento profundo a respeito. Em vez de profundidade, se tem muita opinião. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, E onde existe excesso de conteúdo, pouca profundidade, muita opinião, existe pouca transformação. Existindo pouca transformação, o que a gente quer é coisa que mexa com
com a nossa emoção, não com a nossa razão. No texto de Êxodo 3, 1 a 5, e aí vendo o Senhor a atitude de Moisés, não é? Ele fala com Moisés. O título do capítulo é Deus fala com Moisés por meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo Moisés: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça queima, mas não se consome. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver a Deus no meio da sarça, o Senhor o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E então Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Irmãos, antes de continuarmos, eu vou falar qual foi o defeito que nós vimos no nosso, ou a falha de procedimento que nós vimos nos nossos atiradores aqui. Como eu comentei lá, a nossa mente ela está sendo preparada para coisas muito rápidas. A gente quer pessoas que falem como coach, que falem rapidamente, que falem pontuando. Por quê? Porque a gente quer não raciocinar no que a gente está ouvindo. A gente quer que a nossa emoção ela seja trabalhada. E quando a nossa emoção ela vem sendo trabalhada acima da nossa razão, acontece conosco o que aconteceu com Moisés. Vocês acham que Moisés tentou se aproximar da sarça porque ele parou e pensou: nossa, o que está acontecendo ali? Não, ele viu que a sarça queimava, a sarça não se consumia, então a emoção aguçou a curiosidade e ele disse: não, eu vou lá para ver. E aí quando Deus percebe que Moisés tem a sua curiosidade aguçada, né, e essa curiosidade torna Moisés irreverente, o que Deus faz? Deus chama Moisés e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde você está é terra, o quê? Santa. E aí eu pergunto para os irmãos, a terra em si tinha alguma santidade? Não. A terra em si não tinha santidade nenhuma. O que fazia aquele local da sarça ser santo era a santidade da presença de Deus. E aí eu paro essa minha narrativa e pergunto para os irmãos: do que faz a nossa igreja a terra santa? A presença de Deus. E aí eu quero abordar o tema com vocês fazendo algumas reflexões, né? O que define a santidade de Deus é a nossa atitude de adoração. A reverência, ela se manifesta no comportamento dentro da igreja. A reverência para com Deus, o ato de retirar a sandália dos pés, porque a terra onde estamos é terra santa, ela também se reflete através da expressão do nosso vestuário, através da música que nós cantamos. Irmãos, eu não combinei nada com o quarteto. E vocês perceberam as músicas que nós cantamos antes de abrirmos o estudo da palavra de Deus? Imaginem se o quarteto tivesse cantado algo que desse vontade de balançar. E pode isso, o cristão tem que ser alegre. Só que existem momentos para uma música cristã mais alegre
E existem momentos para uma música cristã mais introspecta. O nosso cérebro, ele só ativa o raciocínio se o que está governando as nossas atitudes é a nossa razão e não a nossa emoção. Depois, nós vamos perceber que esses 4 itens, eles têm uma relação íntima com a mensagem de Apocalipse 14. Os irmãos lembram qual é a mensagem de Apocalipse 14? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O papel dessa nossa adoração no conflito final. E aí, então, as conclusões que nós chegamos. Nós já lemos esse texto, né? E Deus diz para Moisés: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. O princípio que nós vemos aqui, como já falamos, é que o que torna um lugar santo é a presença de Deus. E se Deus está presente, é preciso que haja o quê? Reverência. Eu coloquei ali, a presença de Deus exige reverência. Moisés não podia se aproximar-se de Deus de uma forma comum ou descuidada. Quem aqui já teve a oportunidade de entrar num tribunal para assistir um julgamento? Então, assim, vão perceber o que eu digo, porque o tribunal militar, ele não tem muita diferença de um tribunal civil. Todas as vezes que eu ia acompanhar um soldado que tinha cometido algum delito na esfera militar, e nós íamos à presença do juiz, eu tinha que ir com a farda de passeio, gravata, cap. O soldado também tinha que ir com a farda de passeio dele, porque ele ia estar na presença de alguém superior a ele. Irmãos, por que com Deus, às vezes nós achamos que essa questão de reverência, ela pode ser diferente? Só porque Deus é meu chegado? Só porque Deus é meu íntimo? Ellen White, ela explica que a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por um senso de sua infinita grandeza e pela compreensão da sua presença. Ela ensina que a adoração verdadeira nasce de uma compreensão da santidade divina. Abacuque, no capítulo 2, no versículo 20 de Abacuque, ele diz o seguinte: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. E então, irmãos, analisando tudo isso, qual é a primeira conclusão que nós chegamos? Que a reverência é uma resposta natural quando nós reconhecemos a presença de Deus. Se eu estou vindo à igreja e estou tendo uma atitude irreverente, me desculpe, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia. São as palavras da escritora Ellen White. Eu não estou reconhecendo a presença de Deus. Notem a profundidade disso tudo. Segundo, a reverência, ela se manifesta não só no reconhecimento da presença de Deus, mas a reverência, ela se manifesta também no nosso comportamento dentro da igreja. Qual foi a atitude de Moisés quando Deus falou com ele e mandou ele tirar a sandália? Será que Moisés só bateu os pés, tirou o pó? Não. Ele tirou as sandálias e atendeu à voz de Deus. Assim como Moisés demonstrou reverência ao tirar as sandálias, nosso comportamento no culto deve refletir respeito pela presença divina. Não é o Alexander, não é o pastor Rafael, não é o Jorginho quando estiver pregando aqui, não é a Sônia, não é A, não é B. Irmãos, é Deus. Apesar das minhas deficiências, não sou eu que estou falando isso, irmãos. E vocês querem, eu vou fazer uma pequena pausa aqui. E vocês sabem por que nós estamos falando sobre reverência na casa de Deus? Não é somente porque o pastor Rafael está preocupado com isso.
Não é somente porque os anciões da igreja estão preocupados com isso, porque a liderança da igreja está preocupada com isso. Vários irmãos vieram me procurar já na saída da igreja. Nossa, como a nossa igreja está irreverente. É muito bacana, irmãos, chegarmos aqui, conversarmos, um abraço. Mas, irmãos, nós não viemos aqui para ver o irmão, nós viemos aqui para estar na presença de Deus. Quando os adoradores entram no lugar de culto, devem fazê-lo com decoro, passando silenciosamente para os seus lugares. Testemunho para a Igreja, volume 5. A igreja é vista como local onde o povo de Deus se reúne para encontrar-se com Deus. Apesar de eu gostar muito do Jorginho, não é para te ver, Jorginho. Se eu quiser te ver, nós vamos combinar lá em casa ou na tua casa. Eu estou aqui, é por Deus, não é porque eu gosto de ouvir o pastor Rafael. Eu estou aqui, é por Deus. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esse é o princípio bíblico que reforça a importância e a irreverência no culto. Sabe, irmãos, quando eu não estou entendendo muito bem um texto, e hoje é bem fácil, né? Não precisa ser um mestre em grego, nem um mestre em hebraico antigo ou aramaico. Hoje existem as inteligências artificiais. Né? Eu ponho um texto bíblico, peço para ela me passar o grego ou o aramaico ou o hebraico lá, e ela me passa, e eu peço o sentido e ela me ajuda. Irmãos, quando o livro de Eclesiastes diz, guarda o teu pé, sabe aquela coisa assim, ó, de profundo reconhecimento do lugar onde eu estou? Quando, irmãos, nós não poderíamos entrar na casa de Deus, né? Hoje eu vou assistir aquele pregador que eu não gosto muito dele. Eu não posso entrar na casa de Deus assim. Hoje eu vou ter que dar um aperto de mão e um abraço no Emerson. O Emerson aperta a mão forte demais e abraça forte demais. Apesar que eu gosto. Não é assim que eu devo entrar na casa de Deus. E agora, irmãos, um dos pontos mais delicados. Lembram que eu falei que quando eu vou na presença quando eu ia, não vou mais, na presença de um juiz militar lá, eu tinha que estar vestido a rigor? O vestuário como expressão de reverência. O vestuário também pode expressar reverência ou irreverência. Mas como assim, Alexandre? No vestuário, como em todas as coisas da nossa vida, é nosso privilégio honrar a Deus. Quer bebais, quer comais, quer fazer qualquer outra coisa, faz-o para a honra e glória de Deus. É isso, irmãos. No livro Conselhos sobre Mordomia, não é, a escritora lá, ela diz o seguinte: o vestuário cristão, e aqui eu não estou falando só para mulheres, né? Porque eu estou falando para homens também. Né? O vestuário cristão deve refletir modéstia, simplicidade, dignidade e testemunho espiritual. E aí, irmãos, sabe aquela coisa de que minha vida honra ou desonra a Deus? Porque eu posso ser muito reverente dentro da igreja, mas também posso ser irreverente para com Deus fora. Então, assim, eu não vou entrar em maiores detalhes, mas fica o ponto ali de interrogação. Na primeira epístola a Timóteo, não é, qual é o conselho que Paulo lá dá às mulheres? Que as mulheres se ataviem, em trajes decentes, com modéstia e bom senso. Não é para se vestir, não é tão simples que seja escandaloso, não é isso. É coerência no vestir. Quando ali, irmãos, modéstia, simplicidade, dignidade, né? E se vestir com coerência, não chamar a atenção, não ser, porque às vezes o vestuário, tanto para o homem quanto para a mulher, pode deixar o homem ou a mulher como uma árvore de Natal. Então ali na primeira epístola, repetindo,
que as mulheres se ataviem com traje decente, com modéstia e bom senso. Ainda, Epístola de Pedro, não seja o ardor no exterior, mas o homem interior no coração. Sabe, irmãos, eu acho muito bacana, mas me desculpem falar, tá? Mas às vezes a gente vê, graças a Deus eu não vi isso aqui na nossa igreja, mas em igreja lá que se o pregador ele desse uma respiradinha fora do lugar, o terno dele rasgava. Isso, irmãos, não é se vestir com modéstia, simplicidade, dignidade espiritual. Não é? Confesso para vocês que as pernas não pararam de tremer ainda. A música no culto também é uma expressão de adoração. Sabe, irmãos, eu venho de uma família musical, vocês já conhecem isso. Eu gosto muito de música. A música, ela me emociona. E por me emocionar muito, não é, eu procuro ouvir sempre aquilo que desperte a minha razão e não a minha emoção. Por quê, irmãos? Na compreensão adventista, não é? Eu gostei de frisar muito isso. Lembra que a gente falou lá no início, lá, que muitas coisas são faladas em opinião? Não, irmãos. Para fazer essa mensagem, eu fui procurar comentários bíblicos, eu fui ver o que teólogos reconhecidos eles falavam a respeito, eu fui ver o que o nosso manual da igreja diz a respeito. Na compreensão adventista, a música no culto deve conduzir o coração à adoração verdadeira. Sabe aquele texto bíblico que diz que o culto a Deus deve ser racional? Por que racional, irmãos? Porque ele tem que ser coerente com as verdades espirituais. O que eu canto tem que estar de acordo com o que eu estou pregando. Vocês estão me entendendo? Ellen White diz que a música deve ter um propósito espiritual. Se eu estou aqui cantando só para cantar, ou para que achem a minha voz bonita, ou para que vejam quanto bem eu canto, perdeu a finalidade. Melhor que eu não cante. Desculpem, irmãos, por eu estar falando isso, mas é a realidade. A música é um dos meios mais eficazes de impressionar o coração com verdades espirituais. Vocês entenderam por que a música tem que ter coerência com aquilo que a gente prega? Porque através da música eu ensino verdades espirituais que talvez falando eu não conseguisse ensinar. Talvez eu tenha acesso a corações que falando não me ouviriam, mas me ouvem cantando. Por isso, a música no culto deve o quê? Primeiro, glorificar a Deus, ensinar verdades espirituais, conduzir a reverência. Lembram, irmãos, quando eu disse ali que eu não combinei nada com o quarteto? Não combinei. Sabe por quê? Porque eu acredito que Deus, Ele providencia. Quando Deus quer que uma mensagem seja ouvida, Ele vai costurando tudo, não é? Não existe casualidade, não existe coincidência quando Deus quer alguma coisa, existe providência. Sabe, irmãos, a coisa melhor que teve foi aquela segunda música que eles cantaram, onde eu pude fechar os olhos, me concentrar com Deus para a mensagem que nós iríamos ouvir. Ela glorifica a Deus, ela ensina verdades espirituais, ela conduz à reverência. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, embora a música alegre ela tenha lugar na vida do cristão, no momento do culto de adoração, a música tem que ser introspectiva, ela tem que ser reflexiva, ela tem que ser uma música que acalme o meu espírito, para que eu possa ouvir as verdades espirituais
que vão ser faladas aqui. Salmo 96, 9, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Colossenses 3, 16, cantando a Deus com gratidão no coração. E aí, a que conclusão nós chegamos, meus irmãos? A música deve ser um instrumento de adoração sincera e reverente. E quando eu digo adoração sincera e reverente, eu tenho dois aspectos. Eu tenho dois lados da moeda. Eu tenho o aspecto de quem está ouvindo e de quem está cantando. Então, assim, irmãos, como eu disse, eu gosto de música, eu venho de uma família de música. Então, assim, quem vai cantar? Antes de escolher uma música, antes de escolher um hino, ore a Deus. Se você é o cantor, se você é convidado, ore a Deus. Peça para Deus dirigir. Não é? Se você está ouvindo a música, cantando com a igreja, não é? Esqueça os seus gostos e pense no que é apropriado para o momento. E, irmãos, como eu prometi, que ligação isso tem com o Apocalipse 14? Primeiro, que a questão da reverência, ela influi, não é? Direto na adoração, não é? O primeiro anjo, o que ele diz? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas, não é? E aí fala sobre juízo. Apocalipse 14, 7 diz que essa mensagem é entendida como uma mensagem final, a verdadeira adoração. Por quê, irmãos? Se eu não reconheço a santidade de Deus, eu não posso adorar a Deus. Ou vão ter dois tipos de adoradores. Ou aqueles que adoram a Deus, ou aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Nós não vamos entrar aqui em assuntos apocalípticos. Mas vocês estão entendendo por quê que essa questão de reverência, ela reflete intensamente no quesito adoração? Assim como Moisés reconheceu a santidade de Deus ao tirar as sandálias, a humanidade é chamada do tempo do fim a quê? A temer a Deus. Moisés atendeu a Deus porque ele viu que era Deus que estava falando com ele. A glorificá-lo, porque quando nós temos reverência para com Deus, nós estamos proclamando que Deus ele é santo, que ele é verdadeiro, que ele é digno de toda honra, que ele é digno de toda glória, de todo louvor. E principalmente, irmãos, adorá-lo como nosso Criador. Então, a reverência ao Criador em Apocalipse 14 também aponta para o mandamento do sábado. O sábado, irmãos, eu só guardo o sábado verdadeiro como tenho que guardar se eu reconheço que o Senhor do sábado ele é um Deus santo. Eu só adoro um Deus santo no sábado se eu reconheço que Ele é quem me criou, que Ele é quem me resgatou. E nós sabemos, nós estudamos, nós vemos isso em lições da escola sabatina, que não adorar a Deus é descartar tudo que Ele fez por nós. A reverência, em Apocalipse 14, não é? Eu já li e gostaria de frisar novamente, aponta o mandamento do sábado e o Deus que criou todas as coisas. E então, irmãos, porque eu gosto sempre de ser rápido, não me delongar muito nas mensagens. A que conclusão, então, nós chegamos? A que conclusões nós chegamos? Segundo a interpretação adventista apresentada por Ellen White em O Grande Conflito, o conflito final da história humana envolve a questão de adoração. Ela explica que haverá dois grupos, os que adoram o Criador e os que seguem sistemas de adoração falsos. Por isso,
a reverência, a obediência e a adoração verdadeira tornam-se sinais de fidelidade a Deus. Apocalipse 14:12 diz, e aqui eu gostaria de terminar com esse texto: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Sabe, irmãos, o que nós estudamos na lição da escola sabatina ali, é mais ou menos com isso. Não é? A gente só fica firme, a gente só permanece fiel, não é? Se nós somos convictos, não é, daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos. A verdadeira, então, adoração envolve, então, fidelidade, obediência e reverência a Deus. A nossa fronte para falarmos com Deus. Querido e bondoso Pai, nesse instante em que nós curvamos a nossa fronte na Tua presença, a exemplo de Moisés, nós o fazemos retirando a sandália dos nossos pés, reconhecendo que o local onde estamos é Terra Santa. Que possamos reconhecer e viver a nossa vida na beleza da Sua santidade. Que ao fazer isso, querido Jesus, a nossa reverência, não só por tudo que Tu és, mas por tudo que fez, faz e fará por nós em nossa vida, possa ser um ato de gratidão a Ti. Nesse instante, Te pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor alargue as nossas fronteiras, que a Tua mão permaneça estendida sobre cada um de nós, nos preservando do mal, em nome de Jesus. Amém.